Boa tarde para todos, para todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Alquimísticos, comigo Cris Gouveia, que sou terapeuta holística, e esse aqui é o meu espaço das terapias. A gente está gravando em todos os lugares da casa e estreando hoje com essa parte aqui fora, né, que a gente tinha feito uma vez com a Larissa, não deu muito certo, a gente está fazendo de novo. Estou aqui convidando a minha amiga Larissa Mailik. O sobrenome dela é meio complicadinho. É alemão. Então, a Larissa Mailik, ela, primeiro, que é uma pessoa super querida, eu conheci faz pouco tempo, tá sempre com esse sorriso, muito simpática, muito cativante, muito inteligente, vocês vão ver hoje daqui a pouco. Então ela é psicóloga e treinadora de famílias empresariais, especializada em relacionamentos de alta performance. Também é consultora em gestão empresarial, com atuação em orientação vocacional, profissional e empresarial, além de psicóloga clínica. E ela criou uma série de mentorias, que ela vai explicar, além de ser motivational speaker. Meu inglês não é dos melhores, mas é isso. Então, muito bem-vinda, Larissa. Um prazer estar contigo. Agora a gente vai gravar direito com a ajuda da Lê aqui. E eu quero começar o programa pelo final. Normalmente eu tiro alguma cartinha de tarô, eu faço alguma adivinhação, mas hoje, como a gente vai falar sobre relacionamentos e o lado profissional também, que são as especialidades da Larissa, eu vou tirar aqui uma mensagem de afirmações mágicas de poder. Quer dizer, a Larissa tira uma e eu tiro outra. Ela vai falar. Vou tirar uma também. Já olhei, não sei se podia. Tá, qual que é o seu? Eu acho que casou bastante com o teu. Decreto meu corpo saudável. Tudo bem. Como profissional de saúde, tem tudo a ver, né? Não, e aí eu complemento. Olha isso, olha as sincronicidades da vida. Aqui foram as afirmações mágicas de poder. Eu sou um ser saudável, minha vibração é perfeita e minha vida é incrível. Tudo bem, a gente vai começar com esses aqui. E vamos começar, eu trouxe a cartinha da resiliência também, que além das afirmações, a gente tem que ter resiliência na vida para todas as situações. Ou seja, a gente tem que insistir até dar certo. Que se não deu certo é porque não chegou no final. Faz sentido, né? Tira uma de resiliência. Pode ler? Pode. Você sente felicidade em suas pequenas conquistas do dia a dia? Você sente? Eu sinto. Agora, a gente tem que sair do piloto automático para realmente a gente prestar atenção nisso. Porque no dia a dia, muitas vezes, a gente passa por muitas situações que são pequenos milagres e a gente não dá valor porque a gente está ali ansiosa ou ansioso. E é por isso que eu criei um diário, que é para você, na hora que começa o dia, antes de sair da cama, você já ter contato com a sua fé, seja lá qual for, o respeito a todas as fés, né? Tem pessoas que são ateus ou até não têm credo. Mas assim, é importante que você tenha esse contato, você se coloque na sua agenda para que você não se torne apenas a agenda do outro, e isso é saúde. Então você prestar atenção, acordou de manhã, tem várias coisas ali para você fazer, mas qual que é aquele motivo, que tem muitos problemas para resolver, muitos desafios, mas qual que é aquele motivo que você tem de gratidão? Essas pequenas conquistas do dia a dia também antes de dormir. Antes de dormir, ao invés de ficar o tempo todo no celular ou conectado, desconectar e observar. Você sente felicidade em suas pequenas conquistas do dia a dia? Quais são 3 motivos pelo qual você é grato, você é grata?
quais são os motivos pelo qual você tem gratidão e conquistas no seu dia de hoje, Cris? Primeiro, gratidão por estar te recebendo aqui. Igualmente. Né? Por ter tido a oportunidade de proporcionar um almoço para as duas. Para quem não viu, eu fiz um risoto. Depois a gente vai colocar no vídeo, risoto de legumes. Mas eu sei que felicidade, isso é gratidão, mas a felicidade ela está muito mais ligada ao que a gente faz pela gente, não pelos outros. Então, em primeiro lugar, a gente. Sim. Né? Depois os outros. Então, eu agradeço por estar viva. Hoje a gente amanheceu com um dia de sol maravilhoso, né? Agora que deu uma esfriadinha, mas eu estava muito feliz com o sol. Sim, eu também gosto de sol. Vitamina, né? E pela minha casa tá limpinha, que a faxineira veio esses dias. Então são pequenas coisas que fazem com que a gente tenha essa gratidão. Então eu falo que a felicidade ela é construída dia a dia, todos os dias, com esses pequenos detalhes. E aí para mim saiu aqui, você se lembra de alguma situação difícil superada no passado? Que lição você tira dela? Uma situação difícil, que eu passei, bastante difícil, que eu superei, foi que uma época eu tinha vários sócios, acabei ficando com trauma de sócio, e foram todos embora ao mesmo tempo, e eu fiquei sozinha, cuidando do meu escritório, sustentando 2 lugares, e acabei vindo morar aqui, foi a melhor coisa que eu fiz, e acabei ressignificando tudo isso, perdendo a dependência de uma sociedade para me sentir completa. Eu acho que muitas vezes a gente se apoia, ela vai falar sobre isso, a gente se apoia emocionalmente em outras pessoas, era o que eu fazia, então eu deixei de me apoiar emocionalmente nas pessoas e comecei a me apoiar nos gatinhos. Que são muito queridos e os animais são antidepressivos naturais. Sim. Então, você que muitas vezes está sentindo vontade de ter um amor verdadeiro, já pensou em cultivar um relacionamento também, não só com a natureza, consigo mesmo, com a sua fé, fortalecer os seus relacionamentos interpessoais, mas também os animais com os pets. Os animais são antidepressivos naturais. E a Larissa tem vários bichinhos, né, Larissa? Você mora num lugar que tem quantos gatos? Lá tem 6 gatinhos. E tem cachorro também. Tem cachorro também, tem 3. Mas quando era criança eram 20 cachorros. Olha! 2 cavalos, um burrinho. Olha, já acabou um coelhinho. Era. Eu tive tartaruga, tive um monte de coisa. Mas fala um pouquinho, Larissa, da sua vida. Vamos começar. Você quer falar sobre a parte profissional primeiro? Hoje eu faz uma introduçãozinha. Hoje eu recebi 2 ligações. As pessoas ligaram direto pra mim, Lari, quero muito conversar com você rapidinho. Eu tenho certeza que você é a pessoa certa pra me ajudar. E uma das coisas que eu aconselho as pessoas quando elas estão em crise existencial e em crise profissional, elas muitas vezes assim, eu não sei exatamente que rumo tomar, eu fiquei muito tempo nessa carreira, fiquei muito tempo nessa vocação, mas eu tô sentindo um vazio, não tô sentindo que tá monetizando, e entra numa crise. E hoje eu recebi 2 ligações antes daqui, a gente ia falar mais de relacionamento amoroso e tal, familiar, que foi bem o tema do nosso último podcast. No final. A gente fala assim no final, mas como eu recebi essas 2 ligações, e as 2 têm a ver com carreira, propósito, que é o que tá pegando hoje. Então eu vou entrar nessa linha, porque eu acho que é o que é para ser. Então muitas vezes as pessoas elas não sabem quais são as suas vocações, ou até sabem, mas não sabem como monetizar suas paixões. E muitas vezes a gente tem uma cobrança muito forte desde a adolescência. O que eu vou ser da minha vida quando eu crescer? Com o que eu vou trabalhar? Qual que é o meu grande porquê? O seu porquê, ele não vem antes de você. Então primeiro é você. Se o seu negócio não está fluindo, se o seu dinheiro não está chegando ou chega, mas não fica, são questões suas internas para serem olhadas e trabalhadas. Pessoais. E é importante que você tenha a coragem de desagradar para bancar a sua luz. Muitos de nós estamos na 4ª camada da personalidade. O Olavo de Carvalho fala muito disso. E quando a gente fala de dinheiro e fala de relacionamento, nós estamos falando de pessoas que têm, vamos assim dizer, o Big Five. Eu tenho assim, uma grande conscienciosidade. O que vem a ser isso? Você se tornar uma pessoa mais responsável, autorresponsável, organizada, madura. Muitos de nós temos idade, mas não temos maturidade.
E às vezes nós temos uma certa maturidade para a execução de uma questão profissional, mas não trazemos isso para o âmbito relacional. Mas em vez de regra, o modo como você faz uma coisa é a sua tendência de padrão para fazer as outras. Então quando você expande alguma área da sua vida, isso vai reverberar nas outras áreas. E eu sempre ouço isso no treino, lá no Ibirapuera. Eles falam, treinem direito, porque a maneira como vocês estão treinando aqui é a maneira como vocês vão se comportar na vida de vocês. Então, se vocês fazem mais ou menos, significa que vocês estão fazendo as outras coisas meia boca também. Excelente. Quando você tem um hábito em paralelo, novo, se você não sabe direito o que fazer da sua vida, lembre-se de se lembrar o que as pessoas te pediram ajuda nas últimas 24 horas ou nos últimos 7 dias. Isso revela no que elas te veem como autoridade. Legal. Então você gosta muitas vezes de uma coisa e não necessariamente você monetiza aquilo. Mas, muitas das vezes, as pessoas te pedem ajuda em algo que é energia. Energia chega antes. Não estou falando necessariamente de algo místico, estou falando daquilo como é. E nada contra a parte alquimística ou a parte mística, tá? Mas falando com aqueles que são às vezes mais pragmáticos, que querem tipo, não, 1 mais 1 é 2. Energia chega antes e tudo é energia. Isaac Newton, Albert Einstein, física. Então assim, a sua energia chega antes do seu posicionamento. Então, você pode não ter um posicionamento no seu Instagram, mas a sua energia vai atrair a sua persona, que é o seu cliente ideal, que são as pessoas que estão te procurando por causa daquilo que você tem a oferecer e carrega, que elas te veem autoridade naquilo. Então eu vou dar 2 exemplos aqui. Recentemente eu estive numa festa de aniversário e papo vem, papo vai. Eu nem estava tão empolgada assim para estar naquela festa de aniversário, uma festa de aniversário de crianças, mas sendo muito fiel à minha essência, na conversa ali com os adultos, eu soltei e transbordei aquilo que faz parte de mim. E aquilo fez muito sentido para aquela pessoa, até o ponto dela me ligar hoje, falando assim, Lari, eu acredito que você é a pessoa certa para me ajudar com uma relação aqui minha profissional, eu percebi isso e aquilo. Legal, e eu senti muita vontade de falar com você. Não muito tempo depois, antes daqui da gravação, eu recebi uma outra ligação de uma pessoa também que tem muitas competências, muitas habilidades. Eu não sei se é você que eu tô falando agora, mas você tem a faca e o queijo e sente que muitas vezes não consegue cortar, que quando você chega na hora do gol, vai na trave, seja na área amorosa, seja na área profissional, seja na área financeira, e você reconhece que você tem currículo, que você tem competências, que você tem talentos, e por que só quase? Então tem algumas variáveis que vão responder essa pergunta, e isso através de um mapeamento a gente consegue identificar e solucionar. Eu achei legal que na ligação, antes de entrar aqui, a pessoa falou assim, eu gosto de você porque você é prática. Você já vai falando, e aí eu também tenho os meus mentores, eles falam, Larissa, não solta tudo, precifica, né? Porque a gente tem, quem tem o arquétipo, vamos assim dizer, do mago, o mago chega e ele já quer ensinar tudo de já uma quer vez. O sábio, né? Já quer passar ali o conhecimento, porque ele gosta da transformação rápida. Então vamos lá. Você que está querendo saber um pouco mais sobre si, quais foram os últimos conselhos que te pediram ou ajudas? Isso revela os seus talentos. Outra coisa, quando você era criança, quais eram as coisas que você sempre gostava de fazer e que te estimulavam? Por exemplo, eu sempre gostei muito de cantar, de dançar. Não é à toa, a gente tem uma surpresa para vocês logo mais aí no final sobre esse assunto. Eu quero que você assista ao filme 2 Vidas. Eu passo muito esse filme para os meus clientes, empresários, que muitas vezes eles estão enfrentando alguma crise com sócios. Não só o sócio ali da empresa, mas às vezes o sócio da vida, que é o cônjuge. Recentemente eu vi um filme, não lembrar agora o nome. Eu não assisti ainda, tá vendo? Recentemente eu vi alguns filmes, tem o Amores Materialistas, que a gente vai falar um pouquinho, e também o filme, daqui a pouco eu lembro o nome, se não lembrar também, depois a gente deixa aqui no rodapé, que é a cena de um casal que, quando eles começaram a se relacionar, tudo estava fluindo, sabe, Cris? Aquela paixão, aquela coisa gostosa e tal. E aí eles começaram, tô lembrando o nome, Separados pelo Casamento. E aí na convivência do casamento, eles começaram a não lidar muito com a rotina. A rotina do seu cônjuge, do seu sócio, de alguma forma tem que ser respeitada ou ter uma compatibilidade, assim como os seus valores, a visão de mundo, a sua cultura.
Quanto mais sinergia do que é essencial para você e não é negociável, melhor. E esse RH, ele não deve acontecer apenas nas amizades, na vida profissional, também na área amorosa. E muitas vezes nós pecamos, ou nós vamos direto na paixão e na atração, ou na necessidade, demanda e oferta, e não avaliamos questões que são fundamentais a curto, médio e longo prazo. Para preservar o relacionamento mais tempo. E na escolha profissional também. Muitas vezes você não faz um auto-RH. Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus recursos internos? Será que essa empresa combina realmente comigo? Será que esse sócio tem a ver comigo? Será que essa amizade... E aí que tá, por exemplo, eu e a Cris, nós temos... Vou citar a gente como exemplo. Nós temos diferenças de credos, vamos assim dizer, parte religiosa. Mas na minha infância... Nem tanto. E fechando a fala, na minha infância... e na minha pré-adolescência, eu vivi muitas coisas que a Cris vive hoje na vida dela adulta. É como se eu estivesse revisitando a Larissa dos meus 14 anos, que sempre foi questionadora e tal. E fechando a fala, apesar de nós não termos coisas, tipo, vamos supor, eu torço pro São Paulo, você torce pro São Paulo também. Vamos supor que ela torcesse pra outro time. Em certo grau, se isso não fosse algo inegociável, tranquilo, mas os nossos valores, por exemplo, são muito parecidos. Você ama música sertaneja? Não. Também não. Funk? Não, também não. Se for pra brincar, uma coisa assim, né? Mas assim, uma coisa que você falou no começo que eu quero só ressaltar, que eu acho interessante, é que muitos palestrantes falam exatamente o mesmo assunto. E cada vez mais a gente vê isso. Mais do mesmo. Porém, mais do mesmo. Porém, as pessoas pagam para estar na presença da energia daquela pessoa. Então, se a energia da pessoa chega antes. Então, as pessoas, elas pagam para estar, para conhecer, né, para conversar. E eu falo, e cada vez mais, que o nosso DNA ele muda conforme a gente conhece pessoas diferentes. Então, dependendo de quem você traz para o seu convívio, para o seu relacionamento, para a sua sociedade, você está dando um upgrade ou você está criando mais problemas na sua vida, né? Por isso que você pode começar a se questionar e fazer... Pega aí o papel e a caneta e anota quais são as 5 pessoas ou as 10 pessoas mais próximas a você. E não necessariamente alguém que você convive. Pode ser alguém que tem visitado os seus sonhos ou até alguém que você não sabe por que está pensando. Se isso está acontecendo, está entrando na sua psique. Lembrando que você não é exatamente o que você pensa, mas o que você pensa, fala e sente gera uma crença. Vou repetir, tudo o que você pensa, tudo o que você pensa, tudo o que você fala, tudo o que você sente gera uma crença. Toda crença se realiza. Aconteceu. Então, se está visitando seus pensamentos, é importante você avaliar. Você não é o seu pensamento, mas você pode se tornar. Então, veja a intensidade que isso está tomando conta de você e o quanto você pode colocar isso para fora. Como que você fica? Eu quero que você avalie as pessoas mais próximas a você, 5 ou 10, anota os nomes. Como que você fica depois que você sai da presença daquela pessoa? Você fica melhor? Você fica pior? Você engatilhou? Deu gatilho? Mexeu com uma ferida sua antiga que você ainda não trabalhou? Isso é um presente. De repente você traiu essa pessoa para você lembrar de se lembrar que você tem uma ferida que você não tratou, e enquanto você não arrumar isso, isso vai vir como se fosse um videogame. Cada vez vai vir são pessoas diferentes, um nível maior para ver se você acorda e fala assim, cara, não é destino. É você que não está trabalhando o seu subconsciente. O livro O Poder do Subconsciente, ele fala bastante que para você acessar mais rápido o seu subconsciente, faz uma oração. Se a palavra tem poder, a gente abriu aqui palavras afirmativas, se a palavra tem poder, imagine a oração. Lembrando que oração não termina com passividade, termina com ação, comportamento. Pensou, falou. Como é que você cria o seu mundo? Para quem é criacionista, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou. Como que Deus criou o mundo? Ele falou que haja luz. Como é que você, filho do Criador, cria seu mundo? Falando. O que você tem falado a seu respeito? Começa a falar. Por exemplo, tem muita gente que me imita nisso daqui. Fica à vontade. Seja criativo, mas vamos lá. Larissa, tudo bem? Tudo bem. Não. Tudo jóia, tudo maravilhoso. Tá sendo falsa? Não. Começa a falar. Você vai até sentir uma energia diferente.
sabe, se arruma, faz o shalom na sua casa, no seu guarda-roupa. Que é isso, shalom? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Isso dentro de você. Anota, o que eu tenho que perdoar que eu não perdoei? Muitas vezes esse bloqueio emocional, financeiro, profissional, criativo, é medo, é dificuldade de dizer não e acabativa para aquela relação sua mal resolvida com dependências emocionais. Aliás, a gente acabou de ouvir um sujeito no Instagram comentando isso, né? Tem pessoas que não acrescentam absolutamente nada na nossa vida, mas a gente quer que permaneçam nela. Então a gente quer que permaneçam por um apego a um passado que não existe mais. Porque você não é mais aquela pessoa e aquela pessoa também não é mais a mesma. E as circunstâncias mudaram. Então, claro que família não dá para você desapegar dessa maneira. Assim, tipo, até dá, mas você sempre vai ter aquela família. Mas aquelas amizades, é importante você aprender a renovar, a reciclar, estar aberto para conhecer pessoas novas. Sem arrogância, mas com posicionamento. Aprenda a demitir pessoas. Senão você não vai viver à altura do que você foi criado para ser. As pessoas que deixam um legado e que têm alta performance são pessoas que têm muito autoconsciência. Acima de autoconhecimento é você ter clareza. Clareza é poder, é você ser fiel aos seus talentos e você bancar isso. Muitas pessoas, quando elas se destacam, elas são invejadas. Elas, de alguma forma, têm que pagar um preço, pode ser hater, etc. Mas assim, se você quiser viver realmente a altura do que você foi criado para ser, tá na hora de você fazer rompimentos. Você tem coragem de romper com um pai, com uma mãe, com uma tia, com um tio, com uma irmã que muito fez na sua vida, mas que você precisa fazer aquele, vamos assim dizer, divórcio energético ou aquele rompimento? Não é para você acabar com as relações, mas é para você proteger o núcleo, proteger o seu sonho, porque assim... Perdão, mas tem pessoas que elas, se você deixar, elas mijam nos seus sonhos. E se você não proteger o que você carrega, porque olha para sua impressão digital, Cris, não tem ninguém igual a você. Não. E nunca vai ter. Então você é único, você é única. Você tá valorizando a sua essência, porque a lápide de muitas pessoas estavam cheios de sonhos que não foram concretizados. Sim. Uma certeza é, eu vou morrer, você vai morrer. Então você está fazendo o seu suor sagrado, o seu sangue que corre nas suas veias, valer a pena? E se talvez você está vivendo uma vida de M, porque você não tem coragem de fato descobrir qual é a sua verdadeira identidade? O propósito, ele é uma consequência de você assumir a sua identidade. E quando você sofreu muitos abusos e tem muitas feridas emocionais latentes, eu posso te dizer que você está vivendo, muitas das vezes, uma identidade que não está em plenitude. E aí o seu propósito não vai estar em plenitude. Qual que é a força? Eu vou começar, tá? Tá bom. Qual a força da gratidão na vida de um empreendedor ou líder? Que é o que a gente falou no comecinho. Tudo que você agradece, você está trazendo de volta para a sua vida. Nós temos algumas referências bibliográficas, como a neurociência, como a psicologia positiva, aquele livro muito famoso, O Milagre da Manhã, para aqueles que gostam, que mostra esse livro que eu gosto muito, que é As Leis Dinâmicas da Prosperidade, que eles mostram que a força da gratidão faz com que você mantenha a sua energia alta. Dinheiro é energia, relacionamentos é energia. Se você não tem uma boa energia, você não passa confiança. O ambiente te engole. Você não pisa como águia, você não pisa como leão. Você entra no ambiente achando que você é menos. Não tô falando para você ter uma arrogância e chamar isso de autoestima, mas a gratidão, ela vai fortalecer você para que você tenha uma boa energia, que você se sinta com mais paz. Muitas das vezes nós somos engolidos por um marketing, uma mídia que fala que você não é feliz, que a sua vida não é boa o suficiente, para te venderem através de gatilhos uma falsa felicidade, que muitas vezes combina com libertinagem. Então tem pessoas que têm muitos recursos financeiros, mas elas não têm de fato uma verdadeira gratidão, porque elas estão viciadas na dopamina, estão viciadas no falso prazer, achando que isso é felicidade. E quando elas param um pouco a balada, ou o sexo pelo sexo, o dinheiro pelo dinheiro, e elas têm contato com elas próprias, isso é assustador, porque elas não sabem quem elas são. E aí elas ficam, mas eu tenho dinheiro, eu tenho a vida da propaganda
dos sonhos de todo mundo. E por que eu não tô feliz? E aí elas procuram terapia muitas das vezes. E não é pra gente crucificar o estilo de vida de ninguém, mas lembre-se de se lembrar, de se colocar na sua própria agenda, através dessas estratégias bio, psico, sócio, espirituais. Como que tá a sua alimentação? Pratique os 8 remédios da natureza. Você tá dormindo bem? Você tá cuidando da sua nutrição? Você está bebendo água? A água com pH certo vai promover a sua saúde. Nós somos compostos de água. Dormir bem. Não está conseguindo dormir? Olhe para isso. Porque a curto, médio e longo prazo, quando você não vive os 8 remédios da natureza, você vai acarretar as problemáticas. Câncer, quais são as causas? Problemas cardiovasculares, depressão. Qual que é a maior causa de estresse a nível mundial? A morte do cônjuge. A morte do cônjuge. A outra causa de estresse mundial, quando você se separa, quando você divorcia. Então, a qualidade do seu relacionamento consigo, a qualidade dessas estratégias biopsicossociais promovem a sua saúde e a sua qualidade de vida. Então, você que é líder, pratique sim a gratidão. Não está com muito tempo? 5 minutinhos, coloca um bloco na sua agenda. 5 minutos do meu dia, de 24 horas, eu vou agradecer. E procure coisas para agradecer. Esse novo hábito vai fazer com que você olhe a vida de uma forma menos automática, com mais presença. A Larissa, ela tem um método chamado Loba. A gente tá mudando o nome. Tá mudando o nome. Mas aqui a pergunta é a seguinte: como abusos e feridas emocionais podem ser revertidos com o seu método? Então, quando eu criei esse método, eu estava numa dor latente, inclusive de feridas emocionais. Passei por todas as questões de abuso. Eu sei que não é uma palavra muito romântica, nem uma palavra muito gostosinha, mas está crescendo cada vez mais. Não só a questão do abuso infantil, sexual, tráfico humano. E quando surgiu esse método para mim, o lobo, o arquétipo do lobo, tem muito a ver com unidade, com família, com força, com perspicácia. E eu gosto muito. Então a gente está aqui, e eu sou uma pessoa que sou ligada também na minha fé. E eu estou entendendo que nessa transição que eu passei de tratamento dessas feridas, inclusive contribuindo com o tratamento de feridas de outras pessoas, pode ser que esse nome vá mudar. A gente está pensando aí, já tem até mas assim, respondendo a sua pergunta, qual é a pergunta mesmo? Como é que seu tratamento ajuda as pessoas a curarem essas feridas? Sim. O que a gente faz? A gente faz um mapeamento da pessoa, qual que é o perfil comportamental dela. Na parte colérico, sanguíneo, fleumático, no DISC, alto I e alto D, no meu caso só alto I e alto D. Sabe? A gente entende qual que é o perfil preferencial comportamental dessa pessoa, né? E nessa clareza, a gente faz o mapeamento da infância, faz o mapeamento da adolescência, faz o mapeamento da juventude, dependendo da faixa etária da pessoa, e entende o que é dela. Indiscutivelmente, aquilo é a essência dessa pessoa. Tá? E aí a gente traz isso de volta para a pessoa através de um espelhamento. Porque quando você passa por um abuso, inclusive sexual, isso mexe intrinsecamente com a sua identidade e te despersonaliza. Então muitas pessoas acham que são uma coisa e muitas vezes ela está vivendo uma identidade falsa, porque é a identidade da ferida dela. Se tratar a ferida, ela vem para a verdadeira identidade. Então, o tratamento emocional, eu não estou falando de uma cura instantânea, aperta um botão, mas também não precisa ser tão demorado assim. A questão é a clareza e a ferramenta que combina, por isso que é personalizar. Então a gente faz esse mapeamento, a gente entende a história dessa pessoa, a gente não vai ficar ali no passado. O passado é passado, mas ele pode trazer algumas coisas importantes para a gente resolver no presente e ela se liberar para viver à altura do que ela foi criada para ser. A raiz, né? Usando o fechamento da resposta à pergunta, o meu próprio case. Fui muito preparada para o sucesso, Cris. Fui muito preparada e treinada para né? E a coisa não ia. E foi evento de alto impacto emocional e curso 1. Foram 4 cursos de coaching, 4 cursos de análise de perfil comportamental, 4 métodos do fulano, X método. E aí? E nada disso foi perdido. Nada disso. É como se fosse... Eu gosto muito do discurso do Steve Jobs, um pouco antes dele morrer, que ele fala, siga as suas paixões. Não estou falando o coração na parte que é enganosa. Você é composto de luzes e sombras. Agora, eu não estou contra as suas sombras, se você souber como governá-las. Porque a sombra também tem uma função. Duvida de mim e assiste o documentário Efeito Sombra. E quando você consegue... E eu estava no Efeito Sombra quando eu criei o método, mas na parte
luz dele, na parte positiva dele. Quem assistiu o documentário vai compreender o que eu tô falando. Só que eu não sou mais a mesma pessoa. Então, conforme você vai crescendo, você também vai fazendo upgrades, reposicionamentos. Quando você se conhece e sabe lidar consigo, você fica mais resolutivo, você desenvolve uma mentalidade forte e você não se torna o que te feriu. Porque muitas vezes o perigo tá aí. A cobra vem, picou, o veneno entrou e você se torna o que te feriu. Não! Quem era você antes de acontecer a ferida 1, a ferida 10? Assista o filme Kung Fu Panda 1, 2, 3, respondendo as perguntas. Quem sou eu? Quem sou eu? De onde vim? Pra onde eu vou? Eu acho linda a parte do reiki no Kung Fu Panda. Deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui. Qual o segredo dos sócios que conseguem crescer juntos sem brigar ou se separarem? Eu acho que tem a ver com o que você já falou, né? De você identificar quais os pontos em comum, né? E você ter mais engajamento do que ter algo que te repele naquela pessoa. 3 coisas fundamentais. Verdade, diálogo e respeito. Se você sabe que aquilo machuca o seu cônjuge, você não vai fazer de novo. A não ser que seja uma limitação sua e vocês não fizeram um bom RH lá atrás. Vocês vão precisar fazer esses ajustes para ver como que vocês vão adaptar isso daí. Agora, para relacionamento saudável, conjugal e sócios, verdade, diálogo e respeito. Não dá para vocês fazerem acordos sem comunicação. Comunicação não violenta, comunicação assertiva. A pessoa falou uma coisa pra você, você primeiro ouve. Você pode não concordar, mas ouve, entende, compreende e devolve pra ela. Olha, você quis me dizer isso. Te entendi. Você não necessariamente concordou, mas você mostrou que entendeu. E depois vice-versa. Tá, o que você quer? Eu quero ABC. E você? Eu quero Z. Você tá disposto a ceder um pouquinho do A, do B e do C? E eu tô disposta a ceder um pouquinho do Z pra gente chegar no acordo onde os dois perdem um pouco e os dois ganham? Porque se ninguém ceder, só um vai ganhar. E a curto, médio e longo prazo, se só um ganha e o outro perde, essa dinâmica de dar e receber vai ficar em desequilíbrio. E isso vai desembocar em outras problemáticas, outras variáveis. Muitas das vezes, as empresas me contratam para a gente fazer palestras de saúde mental, saúde emocional. Agora a gente está em Setembro Amarelo, combate, né, ao suicídio, prevenção. Também tem a minha trajetória com relação a isso. Um assunto muitas vezes delicado, que as pessoas às vezes têm medo de falar como tabu, achando que se falar vai aumentar mais. Não vai aumentar mais. É justamente porque você fala, conscientiza, que você previne. O melhor remédio é a prevenção. Tá? Sim. Como um líder pode ter performance sem perder a saúde emocional? Respeitando o seu mundo interno. Ninguém é igual a ninguém. Então, para você conseguir ter mais saúde emocional, saiba os seus limites, saiba quais são os seus grandes porquês. Quem tem um porquê enfrenta qualquer coisa. Não existe uma vida perfeita, um trabalho perfeito, ainda que você encontre a sua paixão e viva disso. Tem esse curso também, a gente está inclusive regravando. Mas assim, é fundamental que você compreenda o seu mundo interno e nomeie as suas emoções. Muitos homens, inclusive, são convidados a não chorar desde a pequena infância, porque homem não chora. E aí quando vem essa questão de crise existencial, são os mais fortes para conseguir a execução do não vida, né? Entendedores entenderão. Então assim, não deixe chegar nesse ponto. Tá percebendo que a vida perdeu um pouco o rumo, perdeu o sentido? Eu gosto muito de citar rapidamente a história do Viktor Frankl. Quando ele estava no campo de concentração nazista, ele perdeu a identidade dele financeira. Às vezes você pode perder tudo, a pandemia mostrou isso. Você não é o que você pode perder. Eu vou repetir, você não é o que está cabendo na palma da sua mão. Isso é um mistério. Você é muito mais forte do que você imagina. Otimismo, esperança, enquanto eu falo eu estou arrepiada, resiliência são treináveis. O que significa isso? Você não nasce com uma cota de resiliência, que é o nome do negocinho que está aqui. Você não nasce com uma cota de otimismo e uma cota de esperança. Você pode treinar isso através da ferramenta da gratidão, através de um acompanhamento profissional qualificado, através de boas leituras, boas músicas. Não deixe de colocar na sua agenda também o desfrute. Mas eu tenho 10 funcionários, eu tenho 500 funcionários, a minha empresa, se eu não trabalhar, eu não consigo que ela tenha engrenagem. Venha fazer uma reestruturação do seu RH, ou venha fazer um olhar, um mapeamento não só de si,
como também do seu modelo de negócio, para que você consiga ter pessoas estratégicas trabalhando ali em cargos de liderança e você consiga viajar. E outra, mesmo que te julguem, eu tô trabalhando aqui e eu tô desfrutando, tô em Maldivas, eu não posso fazer uma grande viagem porque os meus funcionários vão ficar com inveja de mim, vão falar que eu sou o rei. Muitos líderes se sabotam e não vivem à altura do que eles, por mérito, poderiam viver, por causa que as pessoas que estão numa outra categoria vão dizer que eles estão sendo folgados. Não! Crie uma cultura organizacional que o teu colaborador, ele defenda a sua empresa, porque ele sabe que você contratou eles não apenas para ser um operário, mas para fazer parte de uma cultura, de uma família empresarial, vamos assim dizer. E hoje o nosso podcast vai ser mais curtinho. A gente precisa lembrar que estamos no Setembro Amarelo e tem tudo isso a ver com o que a Larissa falou. Por que falar, a última pergunta, por que falar de saúde mental dentro das empresas não é mais opcional, mas sim uma questão de sobrevivência? O colaborador, quando ele está adoecido, e às vezes ele nem sabe que está com depressão, está tendo fortes crises de ansiedade, como você citou, Brasil número 1 de ansiedade no mundo, ele não vai ser altamente produtivo. Um colaborador que muitas das vezes não está contente, feliz com a própria vida, também não vai estar tão engajado, tão ali contribuinte no setor que ele se encontra. Então, quando a empresa ela investe em grandes empresas, os grandes negócios, eles já entenderam isso, que investir no colaborador, fazer com que ele se sinta melhor dentro do ambiente de trabalho. A NR1 está aí para isso também, que é uma nova regulamentação que exige essas métricas, né? Próximo ano vai entrar exatamente isso. Então, assim, você que é empresário, invista no seu time. Invista. Mas de repente ele vai pedir demissão e vai embora para a concorrência. Se você criar uma cultura forte, ele vai ter uma gratidão, inclusive, contigo. Cada caso é um caso. Agora, uma coisa é certa, o teu colaborador, quando ele tem mais inteligência emocional, quando ele percebe que você realmente se importa com ele, e você selecionou bem essa pessoa dentro do seu caminho, ou até você pode remodular isso através de uma nova renegociação, ele vai trabalhar de uma forma muito mais engajada. Acredite, ignorar isso vai trazer problemas, e investir em si e no seu time e nas pessoas que te acompanham rende os melhores juros. Eu vi esses dias o sujeito falando que o funcionário dele que eu conheço virou CEO da empresa, porque ele realmente vestiu a camisa. Aí ele falou brincando, ele senta até na minha cadeira e eu deixo, de tanta confiança que ele demonstrou, né, ao longo desses anos, trabalhando com amor, com afinco, com dedicação. Então, assim, são os dois lados da moeda, né? O funcionário que também veste a camisa, ele está sendo observado o tempo todo. Então, as pessoas que se tornam líderes, elas têm um olhar muito aguçado para tudo, né? Eu tinha uma vez um dono de uma loja que eu trabalhei, que era uma loja famosa nos Jardins, e ele morava no Rio. Ele, quando chegava na loja, o dono, ele vinha de vez em quando, ele sabia tudo que estava fora do lugar, porque ele rastreava aquele lugar com uma rapidez. E naquele mesmo lugar eu aprendi com segurança, só para finalizar, que a gente tem que aprender a prestar atenção em tudo, não só naquilo que nos interessa. Então, ele virou para mim e falou assim, eu estou conversando com você aqui, mas eu estou prestando atenção na rua, no barulho da porta, entendeu? Então, assim, a pessoa, ela tem que aprender a estar conectada a 360 graus, né? Ela está conectada com tudo. Isso é estar presente, né, naquilo que está fazendo. E, ao mesmo tempo, aprender a se desconectar quando é necessário, que é o que a Larissa falou, tanto o empresário que precisa de umas férias, porque ele tem uma responsabilidade gigante nas costas, né, com os funcionários, as famílias dos funcionários, e ele está gerando riqueza para o nosso país, como o próprio funcionário, que também tem as suas responsabilidades. E a gente tem que aprender, eu acho que o Justus falou isso, né? O brasileiro tem que aprender a admirar mais do que invejar. Sim. Né? Porque os empresários estão indo embora do Brasil. O que está acontecendo? O Brasil vai ficar cada vez mais pobre se a gente permitir que isso aconteça. Então,
a nossa consciência precisa mudar. E uma forma de você criar mais consciência é aproveitar essa mentalidade e passar isso para o seu colaborador. Quando ele chegou na sua empresa, ele chegou talvez ali buscando um trabalho, um salário, mas nada impede de você formar esse colaborador trazendo valores para ele, trazendo treinamentos que vão impactar não apenas ele, mas a casa dele. Treinamentos de inteligência emocional, relacional, porque esse colaborador muitas vezes, se ele está com um problema na área conjugal, ele pode chegar no trabalho preocupado, pensando em outras coisas, e isso deixando ele com menos disperso, menos presente, menos atenção. Então assim, investir vai fazer a diferença, só que não é investir de uma forma aleatória, é você porque o seu negócio é um reflexo de você. Então quando você cresce, o seu negócio tem tendência a quê? A crescer. E as pessoas que estão em volta também. Onde você foca, se expande. Então essa clareza, e 62% dos colaboradores brasileiros não são engajados, são desengajados. Mas tá, a culpa é só do colaborador? Você enquanto líder, como você pode criar uma cultura de que a pessoa sinta prazer em chegar nesse ambiente de trabalho? Como de repente você pode trazer uma estrutura que as pessoas queiram trabalhar na sua empresa, porque existe uma cultura diferente ali. Ela fala, poxa, eu vou agora para aquele meu lugar de trabalho, porque tem um ambiente preparado para esse colaborador. E só para fechar aqui, a maior admiração que alguém pode ter por você é através do respeito, não do medo, né? Quando você impõe pelo medo, dificilmente você vai manter aquela pessoa na sua equipe. E no seu relacionamento também, em todas as situações. E se você tem esse respeito, essa consideração, você com certeza vai crescer muito mais e quem está à sua volta vai crescer também. E quando você compreende o perfil do teu colaborador, você pode trabalhar essa comunicação sendo assertivo, motivando ele baseado no perfil dele. Porque tem um colaborador que ele não é tão voltado para vendas, não é tão voltado para comunicação, tão voltado para socialização. Já tem aquele outro que ele vai gostar mais de estar ali no computador, em atividades mais específicas, outras criativas, outras burocráticas. E essa clareza de quem é o seu colaborador e o que motiva ele, você pode trabalhar essa gestão de talentos, também essa gestão de recursos não apenas financeiros, mas esse recurso do Instagram. E outra, se abra também você que é empresário para se tornar uma marca e vir também a ser um influencer da sua marca. Muitos também estão procurando a gente para o quê? Para trabalhar essa questão de comunicação nas câmeras, de oratória, porque muitos influencers estão perdendo a vez. O brasileiro já não está mais tão bobo assim. Então, o que ele está entendendo? Ele prefere aquele influencer verdadeiro. Às vezes ele não é tão desenvolto, mas ele está postando o que ele de fato acredita, do que aquela pessoa que é desenvolta, mas está maquiando e divulgando uma coisa. Cenário, né? Chega de tigrinho, né? Larissa, é uma delícia te ouvir falar. Eu acho que a gente precisa marcar uma outra vez para ela falar sobre relacionamento. Eu falei muito que corrido, ela dá. Gente, porque ó... o tempo hoje foi corrido e a temperatura ela deu uma super esfriada. Tô até de sandália aqui, eu vou ter que colocar um sapatinho fechado daqui a pouco. Mas a gente vai falar sobre relacionamento numa outra oportunidade. Mas tudo na vida é relacionamento, né? E se você pega essas dicas que a Larissa deu pro trabalho... Você falou que quer falar de networking também, né? Também. A gente tem muito assunto para falar. Porque a Larissa, vocês veem que é uma pessoa... Eu falei, né? É uma pessoa inteligente, bem posicionada, sabe o que está fazendo, estudou para isso, né? Você fez até leitura, você fez curso de leitura dinâmica, para ler não sei quantos livros em pouco tempo, uma coisa que eu preciso fazer, porque eu tenho uma fileira de livros aí para serem lidas. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E, novamente, uma honra te receber aqui. E a gente vai fazer um segundo capítulo. Posso depois fazer propaganda aqui? Pode, deve. Galera, me segue lá no Instagram, é @Larissa com 2 S, MEI, de microempreendedor, M de Marinha, de escola aí, de inteligente. Então, ó, Larissa com 2 S, MEI, L-I-C-K, Meili, que se fala Mailik.
Setembro Amarelo, você que quer levar a palestra de prevenção, combate ao suicídio, inteligência emocional na sua empresa, chama lá no direct ou no número, fala o número também empresarial? Pode falar. Corporativo, 11 911 758611, 11 911 758611. E outra coisa muito importante, a gente está fazendo a cada 15 dias reuniões, todas as quintas-feiras, também posso passar para vocês, para sócios e casais de empresários. Se você não é casado, mas você tem um sócio, ou tem vontade de ter, quer falar desses assuntos, vem para a nossa reunião. Novembro a gente vai ter a nossa imersão, o livro tá saindo e outras coisitas mais. Só vem. E a dica de livro que eu trouxe aqui rapidinho foi o Napoleão Hill. Ótimo. Tem uma coletânea de 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros, que é A Escada para o Triunfo, A Ciência do Sucesso, Manuscrito Original, Quem Pensa Enriquece, Mais Esperto que o Diabo e Atitude Mental Positiva, que é como a gente começou o podcast. Posso só falar uma coisa muito rápida? Pode. Esse livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo, ele me ajudou muito. Tá aqui, ó. Tira aqui pra gente, Cris. Vai lá. Mais Esperto que o Diabo. Aqui. Às vezes, você não tem a coragem e nem sabe quem você nasceu para ser. Mas, de alguma forma, o mundo espiritual, se você acredita ou não, ele já sabe o que você carrega. Muitas pessoas que têm destino profético são, muitas vezes, distraídas. E se você conseguir ser mais esperto que o diabo e não deixar o medo, a culpa, a dúvida te controlar, você vai viver à altura do que você foi criado para ser. Então, assim, se olhe mais no espelho e tenha coragem de bancar quem você nasceu para ser. Tem coisas que só você vai poder fazer. Gente, beijo e até a próxima.